Ora viva pessoal, daqui é Dom Semedo, your host. Of course there are such a kind of pleasure to talk to you about photography. Not my word, no. I'm such a, gosto deste mundo da fotografia. I feel like I'm at home, you know what I mean? Yeah, it's a great pleasure to talk to you about photography and let you know a little bit about what I'm doing, what I love to do about photography. And today we're going to talk about manual. Yep, we're going to talk about manual. O vídeo de hoje, vou fechar aquela sequência dos vídeos que eu estava a falar sobre os modos fotográficos da máquina fotográfica. E este é o último vídeo, depois vamos dar sequência a uma outra temática. Mas o vídeo de hoje tem a ver com o modo manual. No vídeo anterior eu falei sobre o automático, onde o flash abre com a sua permissão e também lhe dá acesso à fotometria. Os outros vídeos falei sobre o modo esportivo, o programa e o auto, por aí, né? Hoje, então, vou falar sobre o modo manual, que é o modo que muitos fotógrafos usam. Os profissionais utilizam o modo manual porque oferece muitas vantagens. Uma delas é eu dizer à máquina o que tem que fazer e o que não tem que fazer. Como deve estar a velocidade do obturador e como deve estar a velocidade da abertura do diafragma. Ou seja, neste modo manual, exatamente o manual é o que tem o acesso, não é automatizado. É, por exemplo, como acontece nos carros, né? Você não tem aí não tem o pedal da embreagem, porque está tudo automatizado. O carro vai fazer as mudanças e vai reduzir em função da aceleração. Mas o manual, você vai acelerar e vai pôr a mudança, você vai desacelerar e vai tirar, ou seja, eu acelero, embraio, ponho a mudança, depois deixo de acelerar e vou fazer as reduções manualmente. O mesmo acontece na máquina fotográfica. Além de ter os modos automáticos, eu tenho o modo automatizado, aliás, está a dizer, além de ter os vários modos automáticos, eu tenho apenas um modo manual porque é o suficiente. O que acontece? Eu vou dizer o seguinte, como você pode ver aqui no meu vídeo, como você pode ver aqui no display, tá? Eu tenho constantemente a presença do fotômetro. O fotômetro é exatamente esse gráfico que está aqui, onde eu tenho valores positivos, mais, e valores negativos. E depois eu tenho no eixo um valor que chamamos de equilíbrio. Portanto, o meu dever, para quem vai querer hoje, a partir deste vídeo, começar a usar, e atenção, isso são coisas que muitos fotógrafos não sabem. Muitos fotógrafos não conhecem o segredo da fotometria. Até hoje ouvem o termo fotometria, mas não sabem como funciona. Não sabem mesmo. E há uns que até utilizam, mas assim, explicar em linguagem mais simples, não conseguem. Cientificamente não conseguem. E eu consigo te explicar isso em nível científico ou uma linguagem mais simples. Do tipo, este gráfico, o que representa numa linguagem mais simples? A fotometria. O que isso significa? Esse é o fotômetro. Está aqui, né? Esse gráfico representa o fotômetro. E o fotômetro, nós temos o termômetro, nós temos o velocímetro, nós temos vários dispositivos que fazem algum cálculo. E este que está aqui, meus amigos, faz o cálculo da luz disponível no local onde tu estás. Ou seja, se eu direcionar a minha máquina para esta luz que está aqui, ele vai medir, o fotômetro vai medir a quantidade de luz e vai determinar, vai dizer, olha, Semedo, a quantidade de luz que você tem é negativa. Se estiver no lado negativo, eu devo fazer o ajuste para estar centralizado, que é o 0. Se estiver no lado positivo, quer dizer que tem muita luz. Mas isto é em função da direção que você vai dar à máquina. Se eu direcionar para o chão, ele vai fazer o cálculo com base na luz que estiver no chão. E se eu fazer o ajuste, aqui e depois fotografar, eu vou ter luz totalmente invertida. Ou seja, se aqui tem pouca luz no chão e eu tiver a fotografar alguém que está aí não tem iluminação, vai haver, ou seja, não vou ter a exposição de luz balanceada. A luz balanceada eu explico no livro o que é uma luz balanceada. Portanto, é a quantidade de luz que o olho humano consegue suportar. E isto é uniforme entre todos nós, salvo erro, se alguém tem algum problema a nível ocular. De resto, todos nós vivimos quando está abrindo o sol, ninguém diz, olha, estou a ver pouca luz. Não há isto, né?
Há pessoas que são sensíveis à luz, sim, mas há outras que não. Mas a maioria daquelas que não são sensíveis à luz conseguem ver a mesma quantidade de luz. Mesmo até as pessoas que são sensíveis à luz, sensíveis à iluminação, depois de utilizarem as lentes, que é chamada lente photogray, conseguem ver a mesma quantidade de luz que eu, que não uso óculos, estou a ver. Nesse caso, a lente, os óculos photogray. Estava a falar do modo manual. No modo manual, a máquina fotográfica me vai dar acesso total aos pilares da iluminação fotográfica. E nos vídeos anteriores eu disse-lhe quais são os pilares da iluminação fotográfica. Eu não tenho problema nenhum em ressaltar os pilares. O primeiro, o não menos importante, é a velocidade do obturador. O segundo, o não menos importante, é a abertura do diafragma. Eu costumo definir, eu costumo posicioná-los de modo diferente, mas desta vez eu vou lhe falar mesmo assim, porque primeiro a velocidade do obturador, depois a abertura do diafragma, depois tu tens o ISO, que é um sensor que também consegue me dar mais ou menos luz. Depois eu tenho a compensação. Estes dois últimos, tanto o ISO como a compensação, o impacto que ela tem sobre a minha fotografia a nível de iluminação é diretamente proporcional. Ao passo que o diafragma, não é? Ou a velocidade do obturador é inversamente proporcional. Isso é linguagem matemática. Você não sabe, o problema é teu. Mas quem estudou matemática e gosta do número sabe do que eu estou a falar. Voltando ao assunto, sim, só tem que gostar de matemática para poder perceber a linguagem matemática. Às vezes há muita gente que diz: não estudo matemática, não estudo. Tem que estudar, bro. Tem que gostar de matemática. Portanto, eu tenho acesso a estes 4 pilares da iluminação fotográfica no modo manual. E muito mais do que isso, eu consigo também, através do modo manual, decidir, e é mesmo isso, decidir se a luz do fundo, nós chamamos os planos subsequentes, sejam visíveis ou não. Eu explico bem no livro. Atenção, explico bem no livro e como você pode fazer isto. Mas o importante é perceber que o fotômetro, este gráfico que aparece aqui, você precisa interpretá-lo bem. Então logo você compreenda como é que ele funciona, e eu falo isso no livro, não vou explicar aqui neste vídeo, porque eu quero que você adquira o livro. Tá, pessoal? Eu não vou explicar neste vídeo como funciona o fotômetro, está aqui neste livro. Está aqui no livro Como Ganhar Dinheiro com a Fotografia. Eu vou mostrar para você. Deixa eu só procurar a página onde eu falo. Tá? Inclusive eu falo aqui sobre os modos, aqui isso é uma Canon. Tá? Então, pessoal, está aqui, olha, está aqui. Pode ver aqui. Eu vou mostrar para você. Está aqui. Consegue ver? Fotômetro. Eu aqui explico perfeitamente como é que o fotômetro funciona. Entanto, as pessoas precisam ler. Precisam adquirir os livros e valorizar os escritores. Portanto, pessoal, a ideia mesmo é nós começarmos a usar os nossos livros, comprar os livros e estudar. Que eu aqui explico. Inclusive até o compensador. Eu explico aqui, pessoal, tá aqui. Eu explico como funciona o compensador. Aqui no livro, explico sobre o compensador, como que funciona. Falo sobre o diafragma, tá aqui, fotômetro versus diafragma, como você pode ver aqui. O que é o f-stop. Aliás, deixa eu ver mais uma okay. Fotômetro versus ISO, também explico no livro. O modo fotográfico manual. Aqui, fotômetro, tá aqui, ó. Deixa eu ver. Tá aqui. Fotômetro versus obturador, eu começo a explicar a volta do obturador. Então, toda a explicação mais clara possível sobre o funcionamento do fotômetro, cientificamente e não só, está aqui no livro Como Ganhar Dinheiro com a Fotografia. É importante que as pessoas adquiram o livro, porque ao fazerem isso, estão a valorizar o fotógrafo, estão a valorizar o artista. C'est moi, Monsieur Domé Somedo, votre photographe. Je parle français aussi, porque aujourd'hui, je ne sais pas. C'est pour ça. Então, algumas coisas me escapam ao nível de francês, mas ainda sei falar francês. Às vezes só numa prática e tal que me falta. Falo bem o francês. Mas é o seguinte, pessoal. Então, nós precisamos de alguma forma. Você já deu conta que eu não falei muito sobre o manual, né? Porque o manual, na verdade, eu não tenho como lhe explicar isso neste vídeo. O modo manual é muito, mas muito abrangente, porque o modo manual tem a ver com
os 4 pilares da iluminação fotográfica mesmo e a compreensão sobre o fotômetro. Este gráfico aparece aqui. Então, para lhe explicar como isso funciona, porque depois tudo afeta, não é? E para explicar como é que isso funciona num vídeo, até poderia explicar no vídeo, mas carece de prática, tá vendo? Carece de prática e tem o contato humano presencial é sempre mais adequado. É claro que eu consigo explicar isso no vídeo, mas sabe, eu uso tecnologias e para mim isso é fácil, não tem problema quanto a isso. Eu sou um educador tecnológico, para mim eu consigo sempre trazer tudo dentro dos meus vídeos. Eu consigo mostrar o que eu estou a fotografar, como é que eu fotografei, eu consigo, tranquilo. Eu não estou a dizer que eu não consigo lhe mostrar como funciona o modo manual. Tranquilamente eu consigo. Eu posso usar o telefone, posso usar a máquina fotográfica, eu consigo lhe mostrar o que eu estou a fazer. Claro. Mas eu estou a lhe pedir que faça os possíveis, você que me segue no YouTube, faça os possíveis de adquirir o livro. No livro eu explico melhor como funciona. Mas é importante perceber que somente no modo manual é que eu tenho acesso aos 4 pilares da iluminação fotográfica. Somente através do fotômetro, somente através do modo manual é que eu tenho acesso total ao fotômetro e a cada elemento que aparece aqui em cima. Esses números significam alguma coisa, esse significa outra coisa. Então, quando eu ligar a minha máquina, o fotômetro vai aparecer, eu só preciso fazer o ajuste. Tá? Eu preciso fazer o ajuste com base na minha necessidade. E é assim que funciona. Também é preciso perceber que o profissional tem os seus segredos, tem os seus truques. O profissional precisa, de alguma forma, preservar aquilo que tem feito. Portanto, isso acontece com tudo, né? Algumas coisas eu vou deixar para você fazer o curso de fotografia comigo, no que diz respeito ao modo manual. De resto, então, pedir-lhe que... Espero que tenha gostado desse vídeo. Foi curto. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você continue a seguir-me e a recomendar às outras pessoas. Se você precisa de um fotógrafo para um casamento, estou aqui. Se você precisa de uma equipe para filmar o seu casamento, estamos aqui, DS Records, e queremos servir da melhor maneira possível. Eu sou pontual, pessoal. Atenção. Pontual mesmo. Só isso. You will now photograph for the best, your homeboy Tommy Smith on the track. And I still got love for the photography. And I still got love for the photography. And I'll see you again. Chaleno Cambote. Ubuntu. Halacha.